Essa aula é 7, aula 7, integridade em tempos de crise. Né? Integridade em tempos de crise. O que seria integridade, irmãos? Alguém sabe? Quem sabe, alguém arrisca dizer o que é integridade? Eu acredito que seja uma pessoa firme no que acredita. Uma pessoa que não abre mão dos seus princípios, das coisas que aprendeu. Caráter firmado, né? Isso. As coisas que aprendeu. E Daniel era assim, né? Nós vamos ver isso nessa lição de hoje. A integridade de Daniel num tempo em que ele estava vivendo ainda como escravo, né, em Babilônia. Vamos ao nosso texto áureo, depois nós vamos entrar na leitura diária. Diz assim o texto áureo: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Daniel 6,4, né? Então nós já vemos a integridade desse homem. Vamos para a nossa leitura diária, que está em Salmos 7, livro de Salmos. Salmo 7, versículo 8. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. E o salmista falando para que o Senhor julgasse ele, né? E nessa passagem aí o salmista ele estava sendo acusado de se levantar contra Saul para tomar posse do trono, né? E por isso que ele veio afirmar essa oração pedindo ao Senhor para que julgasse a causa dele, né? Porque ele não estava realmente fazendo isso porque ele era íntegro e tinha uma integridade com Saul e com Deus, né? Na terça, vamos ler Jó. Jó 1:1, né? Depois 2:3. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Amém? Uma integridade ao Senhor, né? 2:3. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Ninguém é na terra semelhante a ele, um homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal, e ainda retém sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Nós vemos aí Satanás apresentando diante do Senhor, falando a respeito de Jó, né? E o interessante, né, irmãos, que no capítulo 1, como nós lemos, Jó era um homem íntegro e reto, se desviasse do mal, né? Porém, essa atitude dele não o impediu de entrar numa dificuldade, né? E às vezes nós achamos, porque nós fazemos a vontade do Senhor, nós estamos na presença do Senhor, talvez até sem pecado, e nós achamos que temos direito de reivindicar alguma coisa a Deus. Não. Se talvez nós estamos na posição certa, estamos na posição de santidade com o Senhor e passamos por problemas, talvez que o Senhor está permitindo para que a gente tenha aquela experiência, né? Foi assim com Jó. O Senhor testou Jó e o próprio Satanás. Porém o Senhor já conhece. Por que Deus permitiu que Satanás fizesse isso? Porque o Senhor já conhecia o futuro de Jó. O Senhor já conhecia a bênção que estava preparada para ele lá na frente. O Senhor conhece o meu e teu futuro, irmão. Você não precisa se preocupar com o dia de amanhã não, porque já está tudo lá preparado por ele, né? E foi por isso que o Senhor permitiu, né? O Jó, mesmo sendo íntegro, reto diante do Senhor, se desviando do mal, mesmo assim teve que passar por uma provação, né? Mas em tudo isso, diz a palavra, Jó não pecou contra o Senhor.
Aleluia. Vamos ler 1 Reis. Por quê? Página 45. Eu já não sei. Estou perguntando assim. Vocês estão perdidos, é lição 7. Eu gosto de ler na revista da coisa. Primeira Reis 9:4, né? E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, pode ler o Pode. então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. 9:4, né? Agora Mateus, né? 6. Aí nós vemos o Senhor falando com Salomão, né? A respeito da integridade que ele tinha que ter. Mateus 6. Versículo. Peraí, que é Mateus o quê? 6. Mateus 6, né? Se eu acompanhar aqui. Não é? 6:24, né? 19 ao 4. Isso aí. Glória. Vamos lá. Tesouro do céu, olho puro, os dois senhores, e a solicitude pela vida. Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamãe. Né? O Senhor nos dando aí uma lição de integridade a Ele, integridade à sua presença, né? Jesus disse que nós podemos ter apenas um Senhor, né? E hoje o que acontece? Nós vivemos numa sociedade materialista, onde as pessoas juntam as suas riquezas, juntam os seus bens, né? E vão ali com aquela preocupação de juntar, de deixar para os filhos ou netos, e vivem a sua vida em prol disso. Isso se torna um Deus para elas, né? Isso se torna um Deus para aqueles que se atentam para as coisas materiais. E Jesus está falando para a gente não ajuntar isso, né? Para que a gente não tenha também diante de nós dois senhores, né? E para muitas pessoas o dinheiro, ele é um senhor. O dinheiro, a riqueza é um Deus para eles, né? Então, o Senhor quer a nossa total integridade a Ele, o nosso comprometimento a Ele, né? E pessoas nem se importam, irmãos. Às vezes as pessoas vão juntando dinheiro e não estão nem aí para que eles não entendem a questão daquilo que vai ficar, né, na terra. Ou seja, Jesus falou que as traças vão corroer, né? Os ladrões podem vir roubar ou minar, né? Mas aquele que está com o Senhor e anda com Ele, confia nele, o tesouro dele está na glória, né? Ele entende isso, né? Ele entende essa questão de que a vida dele é uma vida direcionada para morar no céu, né? E não ficar preso às coisas materiais desta terra, né? Vamos ler agora. Então Jesus ensinou, né, sobre a integridade a ele nesse capítulo. 2 Crônicas 25, 2. Aos olhos do Senhor, porém,
Lê de novo para mim. E fez o que era reto Aos olhos do Senhor. porém não o coração dele. Amém. Aí está falando a respeito do rei Amazias, né? Que o Senhor deu-lhe livramento diante dos seus inimigos, mas porém Amazias não concordou com um dinheiro que se havia perdido diante da batalha, né? Então ali ele não estava servindo com o coração íntegro, com o coração voltado para Deus, né? E muitas das vezes nós somos assim. Pessoas são assim, elas vêm para a casa do Senhor com o interesse somente de receber aquilo que lhe apraz, né? Elas servem ao Senhor com o interesse no seu coração de ser somente abençoadas. Mas Jesus vai dizer nos evangelhos, dizendo que a nós é melhor dar do que receber, né? Então, quando nós damos uma melhor adoração ao Senhor, quando nós damos um melhor louvor ao Senhor, quando nós nos servimos, não somente por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida, mas pelo que Ele é e representa para nós, isso atrai o coração de Deus, irmãos. Isso atrai a presença de Deus cada vez mais forte em todas as áreas da nossa vida. E Amazias ali, irmãos, ele estava preocupado com a riqueza. Ele não estava servindo ao Senhor com a integridade do seu coração. O Senhor vai dizer lá em Isaías que havia um povo que estava adorando Ele com os seus lábios, porém o seu coração estava distante dEle. Aleluia! Então muitas das vezes isso acontece no meio da igreja, irmãos. Pessoas que entram e saem desse lugar, só abrem a boca louvando a Deus, mas porém nada acontece, não há mudança nas suas vidas, não há mudança de comportamento, não há mudança de atitude, e com isso vão vivendo e ficando crentes doentes, né? Crentes sem expectativas de vida, sem mudança, sem ver a glória de Deus na sua vida, né? E é assim que acontece, né? Agora vamos em 1 Reis 9:4. 1 Reis 9:4. Quem pode abrir lá? Ao mesmo texto para mim. É o mesmo texto? Na quarta e na sexta é o mesmo texto. O mesmo texto, né? Então vamos pular para João. 1 de João 2,15. 1 de João 2,15. Não ao meio do mundo, nem aqui no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne e concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Porque o mundo passa as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, olha só, né? A integridade no mundo, né? As pessoas pensam que o mundanismo ele tem a ver só com o exterior. Não, mas o mundo também ele pode dar dentro do seu interior. Como isso, Cristiano? Quando você começa a cobiçar as riquezas, né? Se atentar por materialismo, né? Isso tudo são questões mundanas. Não que Deus não queira que você seja próspero, que você tenha uma boa casa, uma boa família, não. Porém, se nós servirmos a Deus somente em prol dessas coisas, irmãos, não vale a pena, né? O apóstolo Paulo vai dizer que se ele se atenta somente para as coisas terrenas, ele é o mais miserável dos homens, né? Ou seja, tem algo a mais do que isso, né? E a integridade ela está muito ligada nos dias atuais, hoje em nossa vida, porque não tem como você servir ao Senhor e estar preso às coisas mundanas, né? As coisas desse mundo, né? E João vai falando bem isso aqui, porque aquele que permanece em Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que fica firme na presença do Senhor, ele tem mais a receber na sua vida, né? Não só nessa, mas na vida por vir, né? Louvado seja Deus. Então nós aprendemos aqui princípios de integridade que não podem ser negociados de maneira alguma, querido. Se nós queremos ser vitoriosos como Daniel foi em Babilônia, nós temos que ser íntegro ao Senhor. Agora,
É claro que a integridade sua não vai livrar você de perseguições, não vai livrar você de circunstâncias adversiais que às vezes venham sobre a tua vida, não. O que vai fazer a diferença é que quando você passar por ela, como foi no caso de Jó, Deus vai estar ali 24 horas com você, né? Deus vai estar ali com 24 horas com as suas mãos estendidas sobre a tua vida. Todos nós passamos por problemas, irmãos, né? Somos íntegros ao Senhor, passamos por problemas, mas porém o Senhor, aleluia, está sempre com o seu escape a nos dar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Eu vou ler os primeiros versículos, 3, aí vocês leem o 4, tudo em harmonia. Eu leio o 5, depois o 10, vocês, tá bom? Diz assim: então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Na tua vida há um espírito excelente, querido. Há uma excelência do Espírito Santo dentro de você. A palavra de Deus vai dizer que nós somos o templo. O templo, ele tem que ter algo dentro dele. E o que está dentro de você é excelente. Agora vocês leiam o 4, todo mundo junto. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. olha só, né? Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião contra Daniel, se não o procurarmos contra a lei, na lei de seu Deus. 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha só, né? Mesmo diante de uma situação, de um decreto, diante de um rei que se levantou, né? Diante de homens que se levantaram para impedir que Daniel orasse, Daniel já sabia dessa situação, porém não teve medo, né? Porém ele queria continuar na perseverança, porque ele amava o seu Deus, né? Ele servia ao Deus de Israel, né? Ele não queria negociar a sua fé de forma alguma, né? E nós lemos aqui que os inimigos, os homens, os príncipes, os presidentes, se levantaram tentando achar alguma forma, né, para poder fazer com que Daniel parasse, para poder fazer com que Daniel voltasse contra o seu Deus, né? Porém não conseguiram, não acharam nele culpa alguma, né? E às vezes é assim conosco. Às vezes é uma pessoa que se levanta contra nós no nosso trabalho, né? Às vezes a gente está se destacando de alguma forma, Deus está nos abençoando ali. Sempre tem um que vai se levantar com inveja, né? Tentando de alguma forma minar, né, aquela situação na tua vida, né? Porque não entende que está sobre a tua vida, é a promessa de Deus, é a bênção de Deus. Então eles tentam de alguma forma achar alguma coisa, né? Porém Daniel era firme, né, na sua posição. 11 sou eu, né? Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e espécies, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que o trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões.
E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. 20. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando ao rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Olha só, né? Que coisa tremenda, né, irmãos? E nós tiramos uma lição aqui muito forte, né? Você imagina você num reino onde a soberania do rei daquela época era tudo, né? Pessoas o serviam, pessoas o adoravam, e ele faz um decreto dizendo que não poderiam adorar outro Deus, e a não ser a ele mesmo. Então ele estava se denominando Deus também, né? E a gente vê um homem de exemplo como Daniel. Pegaram esse homem e jogaram numa cova, querido. Numa cova, né? Agora imagine você sozinho ali, uma escuridão total, sem ninguém, né? Muitas das vezes é assim na minha e na tua vida. Às vezes nós passamos por situações, por dificuldades que parece aos nossos olhos humanos que estamos só. Às vezes parece que os leões estão tão bravos que pensamos que não vamos resistir, né? E muitas das vezes a gente até indaga a Deus: Deus, quando que essa situação vai passar, né? Mas Daniel foi um homem que se destacou em um reino em que cada vez mais se corrompia, em que cada vez mais a idolatria crescia, né? As pessoas eram cada vez mais escravizadas, e da mesma forma nós vivemos o que? Numa Babilônia chamada mundo hoje, né? Onde Satanás tem escravizado muitas vidas, tem apreendido muitas vidas, e Deus conta comigo e com você como Daniéis para fazer a diferença nesses dias, irmãos. Para fazer a diferença. Talvez você está numa cova do leão, está vivendo isso na tua vida. Eu quero dizer uma coisa para você: você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho nessa cova. Os leões vão ter que se dobrar diante do teu Deus, irmão. Meu irmão que está aqui nessa noite, eles vão ter que reconhecer a glória de Deus. E ali a palavra de Deus vai dizer que se apresentou um anjo na cova. É nessa hora que Deus vai entrar em ação em teu favor, querido. E aqueles que são incrédulos vão ter que reconhecer a glória de Deus sendo manifestada na tua vida. Aleluia! Mas para que isso aconteça, irmãos, tem que haver integridade no nosso coração. Ou a gente serve a Deus na sua totalidade, ou a gente vai ficar cocheando em dois pensamentos. Ah, eu gosto daquela musiquinha ainda que toca lá. Eu gosto de ainda ir ali naquele barzinho ainda. Eu gosto ainda de falar algumas coisas com meus amigos. Não, irmão. O Senhor procura os adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Sabe? Havia uma integridade que era visível na vida de Daniel. Tanto que aqueles inimigos, aqueles homens perguntaram: olha, não tem nada de que acusá-lo. Esse homem não tem nada. Então vamos fazer uma coisa, vamos ir contra a fé dele. Vamos arrumar alguma coisa para abalar a fé dele, né? E muitas das vezes acontece isso na minha e na tua vida. As pessoas veem a Deus na nossa vida, veem a sua presença na nossa vida e tentam de todas as formas minar a nossa fé, né? Mas que nós viemos nos comportar como Daniel diante de uma situação assim que parecia irreversível, mas ele se manteve firme diante do Senhor. Vamos para a nossa introdução. Aleluia. E o que não falta, né, irmãos, é gente tentando nos derrubar de alguma forma, né? Seja lançando palavra, né, pastor Jesus? Apontando nossos erros. Introdução. O capítulo 6 do livro de Daniel é objeto de estudo desta lição. Destaca o valor da integridade moral e espiritual de Daniel e seus amigos. Durante o reinado do Dario, Daniel agora era um homem idoso, todavia a sua fé em Deus e a sua fidelidade permaneceram inabaláveis.
mesmo diante das falsas acusações e da condenação que fizeram com que ele enfrentasse a cova dos leões. Daniel, um homem íntegro em um meio político corrupto. Daniel 1, de 1 a 6. Mais de 60 anos já haviam se passado, desde que Daniel e seus companheiros foram levados para o palácio babilônico. Apesar disso, eles permaneceram íntegros e mantiveram a fé inabalável no seu Deus vivo, mesmo vivendo em meio à idolatria e à corrupção. Eles não se corromperam com as ofertas palacianas, né? Eles não se corromperam com ofertas palacianas, né? Agora você imagine comigo, 60 anos se passaram. Daniel já se encontra aqui com mais de 80, né? Naquela época que eles foram presos eram jovens. Agora você imagina comigo 60 anos ali, né? Naquela situação como escravo da Babilônia. Daniel, ele era escravo para muitos, mas porém para ele mesmo ele não se considerava escravo. Sabe por quê? Porque Cristo nos libertou, irmão. Você não pode se considerar um escravo do pecado desse mundo. Cristo libertou você. Cristo libertou a mim. 60 anos ali vivendo daquela forma, porém não mudando o seu coração. Tem pessoas aí que mudam o coração por uma palavra que foi lançada por alguém ter falado alguma coisa a respeito dele. Não, eu já vou sair da igreja porque fulano já falou isso de mim. Irmão, o que Jesus fez na cruz por você não conta. O que o Senhor fez na cruz por você não vale de nada. E você vai abandonar tudo assim de uma hora para outra, só por alguém falou alguma coisa, alguém se levantou de alguma forma. Daniel, 60 anos, irmão, se mantendo íntegro, não mudou o seu coração. Aleluia. E nós temos que aprender muito, irmãos. Aprender muito com essa palavra. Dario reorganiza o governo e delega a autoridade administrativa. Daniel 1, 1 a 3. Pareceu bem o rei nomear 120 príncipes para presidirem sobre todo o reino. Dentre esses, 3 seriam os principais. Os outros teriam que prestar contas a esse Daniel, e estavam entre os três, né? E dentre eles, logo se destacou e chamou a atenção do rei Dario, pois tinha um espírito excelente. Assim não demorou muito para que o rei, devido à aptidão de Daniel, o constituísse sobre todo o reino. Tal decisão despertou ciúme e inveja nos outros líderes, os quais logo se tornaram inimigos de Daniel. Né? Então Daniel é um daqueles que fora escolhido, né, para a administração do reino, para uma posição, vamos dizer assim, mais elevada do que aqueles outros homens, e por isso se encadeou uma inveja tamanha no coração deles, né? E às vezes é assim conosco também. Pessoas começam a ver que nós estamos sendo abençoados, às vezes estamos nos destacando em alguma área, né? E pessoas começam a se levantar, talvez com calúnias, às vezes tentando de alguma forma atrapalhar aquele projeto, aquele plano, né? Mas você serve um Deus vivo. Aleluia. E você não precisa se preocupar, porque Ele vai à tua frente. Amém? Não precisa. Que o Senhor cuida de cada um, né? 2. Daniel se torna alvo de uma conspiração, né? A inveja e ciúmes fizeram com que os homens malignos, sedentos de poder, tentassem derrubar Daniel. O problema era que, por mais que os inimigos de Daniel procurassem um motivo público, político ou moral para o acusá-lo, nada o encontraram que pudesse manchar a sua reputação. A integridade e a lealdade de Daniel eram tão imbatíveis que seus inimigos resolveram armar uma situação ardilosa contra ele,
utilizando a sua própria fidelidade de Daniel a Deus, né? E eu vejo aqui algo interessante se encadeou ali naquela situação, né? E eu vejo que Satanás ele tem a mesma estratégia, né? Satanás ele não quer roubar a tua família, ele não quer roubar os teus bens materiais, ainda que ele sim investe alguma coisa. Mas a intenção maior de Satanás, que eu tenho visto nesses tempos, é roubar a tua comunhão com Deus. É roubar a tua fidelidade com Deus. Porque ele sabe que se você estiver afastado de Deus, né, Deus não pode agir na tua vida, né? Um dos maiores tristezas que eu creio que tem no coração de Satanás é porque ele perdeu esse direito de estar no melhor lugar do universo, que é na presença de Deus. Então, com isso, ele tenta de todas as formas te afastar, né? Ele não quer que você tenha um momento de intimidade com Deus. Ele não quer que você tenha experiências com Deus, né? Esse é um dos maiores trabalhos que Satanás tem, né? E é da mesma forma aqui, né? Daniel Aroqueira é íntegro, imbatível na sua integridade, né? Ardilosa e fiel ao Senhor, né? 3. Os perigos das confabulações políticas. A atenção do rei de promover Daniel ao posto maior de destaque no governo suscitou raiva nos outros príncipes, pois um estrangeiro teria poder sobre eles. Os principais se utilizaram da vaidade e do ego do próprio monarca para estabelecer uma trama que prejudicasse Daniel. Os invejosos se uniram e foram até o rei e propuseram que fosse feito um edito real, determinando que durante os períodos de 30 dias ninguém fizesse oração a outro Deus ou homem, que se não fosse o rei Dario. Tal edito agravou o vaidoso monarca, que desejava ser adorado como um Deus. Daniel não fora consultado sobre tal decreto, mas certamente sabia que o objetivo era atingir a sua vida devocional e prejudicar sua comunhão com Deus. Depois que o rei provou o edito, os inimigos de Daniel ficaram na espreita, esperando no momento em que ele estaria orando ao Senhor. Daniel seria apanhado em flagrante. Entretanto, Daniel ficou abalado ou preocupado com tal edito. Ele não permitiu que nada viesse atrapalhar sua comunhão com Deus, suas orações. O que tem impedido, é uma pergunta que ele faz, né? O que tem impedido a nossa vida de oração? Não permita que algo impeça de orar, falar com o Pai Celeste, pois não existe nada mais importante do que o nosso Deus. Aleluia! Que verdade, né, irmãos? Que verdade. Então, Daniel, sabendo daquela situação, ainda assim propôs em seu coração de comunhar, de conciliar ainda a sua fé em Deus, né? Daniel, ele não olhou para aquele edito, ele não olhou para aquela circunstância e mesmo assim manteve a sua fé, o seu foco. E é muito fácil, queridos, hoje, nos nossos dias atuais, perdemos os focos, o foco de estar na presença de Deus. Porque às vezes nós priorizamos muitas outras coisas, né? E esquecemos daquele momento devocional, daquele momento que precisamos ter com Deus, né? Na nossa intimidade com Ele, né? Na nossa oração diária. Às vezes nos colocamos tantos afazeres que muitas das vezes abrimos mão disso, né? E o Senhor vai nos chamando a atenção nessa noite, dizendo que é primordial a oração, né? A oração, ela tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Em casa eu já acordo 4h30 da manhã, eu já acordo orando, eu já acordo falando com Deus, eu já acordo abençoando a minha casa, pedindo ao Senhor para ir à frente daquele dia da minha vida, porque é inesperável, irmão.
A qualquer momento, podem se levantar situações em que as pessoas vão ter inveja de você, em que as pessoas vão tentar de alguma forma impedir aquilo que Deus já determinou para aquele dia, ou seja, elas mesmas vão estar sendo usadas pelo próprio inimigo, né? E nós precisamos estar com esse coração, um coração, aleluia, íntegro, reto diante de Deus, um coração que está sempre em oração, né? Porque nós nos comportamos dessa forma, nós seremos mais do que vencedores, e o nome do Senhor estará sendo glorificado em nossas vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, o homem íntegro que não transgrediu com sua fé em Deus. 1. Nenhuma trama política mudaria em Daniel o seu hábito devocional de oração. A palavra integridade pode ser finada como solidez ou estado de ser inteiro, isto é, completo. Ainda muito jovem, Daniel entendera que sua vida dependia da sua relação com Deus. A oração era a maneira de ele ser orientado em suas decisões pessoais, políticas. Da mesma forma, Deus nos orienta e revela a sua vontade por intermédio das nossas orações. Não preciso falar mais nada. Se você quer resposta para a sua vida, se você quer direção para a sua vida, precisa de oração, né? Precisa desse momento que eu e você precisamos ter com Deus todos os dias. Todos os dias. 2. A momentânea vitória dos conspiradores, né? Diz assim: Daniel soube do edito real, mas não abriria mão da sua fé, mesmo que tal resistência lhe custasse a vida. Ciente da integridade, Daniel e os inimigos apenas esperaram o horário costumeiro para fazer o flagrante do infrator. Daniel, versículo 11, 6, 11. Né? De posse das provas, foram ao rei e reivindicaram que a lei dos medos e dos persas fosse cumprida. Só então Dario percebeu que havia sido usado para que os inimigos de Daniel conseguissem o seu intento. 3. Perseverando a integridade. Daniel nos deixou o exemplo de que é possível permanecer íntegro, mesmo vivendo em meio corrupto. Os servos de Deus são chamados para que sejam luz em meio às trevas. Uma pessoa íntegra não é dividida, não age com duplicidade, não finge, não faz de conta, e mesmo diante de perigo, não nega a sua fé. Daniel nunca escondeu sua fé, e o fato de que orava a Deus, pois segundo o texto bíblico, ele orava em seu quarto com janelas abertas. As pessoas íntegras não escondem nada de ninguém. Suas vidas são transparentes. Que eles são, né, irmãos? Que eles são. Temos que ser transparentes a todo tempo, né? Então você não precisa, querido, negar sua fé. Você não precisa se fingir de crente. Você tem que ser o que Deus te chamou para ser. Você não vai conseguir fazer outra coisa na sua vida, a não ser fazer aquilo que Deus designou para que você faça. Você pode até fazer, mas você não vai ser feliz naquilo. Vai sempre te faltar algo. Vai sempre te faltar algo no seu interior, né? E esse algo é aquilo que Deus te chamou para fazer, faça. Faça com integridade de coração, faça com sinceridade, e você vai estar vendo a presença de Deus e a glória de Deus na tua vida. Amém? 3. Daniel na cova dos leões, né? Daniel preferiu morrer
a se dobrar diante de um edito maligno. Daniel não discutiu nem questionou com o rei o seu edito. Quando soube a lei real, foi para o seu quarto e, como de costume, orou a Deus. Versículo 1 e 10. Na verdade, Daniel tinha certeza de que Deus poderia livrá-lo, assim o quisesse. A grande lição é que sua integridade não o livrou da maldade e da inveja dos seus inimigos, pois foi denunciado, preso e lançado na cova dos leões, né? Não é porque que nós somos íntegros, eu já falei aqui, que nós não vamos sofrer problemas, não vamos ter problemas, pelo contrário, vamos ter também, né? Porém, o que vai fazer a diferença é a presença de Deus na tua vida e que Ele está contigo 24 horas. 2. Daniel foi protegido da morte pelo anjo de Deus. A firmeza de Daniel estava acima de qualquer drama diabólica. Com essa confiança, resignadamente aceitou a sua arbitrária condenação. Porém, na cova, Daniel constatou o livramento do Senhor, que enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, os quais não puderam devorá-lo. O rei Dario ficou temoroso e triste ao ver que não poderia livrar seu fiel súdito daquela situação. Porém, no seu íntimo, o rei sabia que Deus de Daniel poderia operar um milagre. Por isso foi à cova para constatar o livramento. Aleluia, né? Dario não podia fazer nada. A religião, querido, não vai fazer nada por você. O homem não pode fazer nada, o pastor Gilson não pode fazer nada, eu não posso fazer nada, mas existe Deus no céu que pode fazer, que já fez tudo, entregando o seu Filho Jesus por mim e por você. Você é mais do que vencedor nele. Aleluia. E o contrário, essa situação que talvez eu e você estamos atravessando vai servir de testemunho. Dario foi lá para conferir, irmão. Os teus inimigos vão ter que conferir a vitória de Deus na tua vida e na minha vida, irmão. Não tem outro jeito, não tem outra saída para eles. Eles vão ter que ver o poder de Deus sendo manifestado na nossa vida. Aleluia. Louvado seja Deus. O rei Dario ficou temoroso e triste, né? Que não poderia livrar o seu fiel súdito daquela situação. Porém, no seu íntimo, o rei sabia que Deus de Daniel poderia operar um milagre. Por isso foi à cova para constatar o livramento. Essa luta aí só vai servir de testemunho mesmo. Ali o monarca foi surpreendido pelos feitos do Todo-Poderoso. Daniel foi retirado da cova sem nenhum ferimento. Então o rei ordenou que todo aquele que haviam tramado contra Daniel fosse lançado na cova dos leões. Fosse lançado na cova, né? Os inimigos experimentaram o castigo que eles mesmos haviam preparado. A situação mudou, querido. Mas ter certeza que Deus está mudando a tua também. Aleluia. 3. Deus mais uma vez foi glorificado através da vida de Daniel. Daniel não saiu da cova esbravejando e amaldiçoando os seus conspiradores. Ao contrário, ele reafirmou sua inocência e disse que Deus o havia enviado o seu anjo para livrar. Mediante a fidelidade de Daniel, o rei Dario aprendeu uma importante lição. Por isso, decidiu honrar Daniel, a Deus de Daniel, com um dito. E este decretava que todos os habitantes do Império Babilônico temesse ao Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões
Portanto, não há e nem houve um Deus como o da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Não há Deus como o nosso Deus, irmão. Você pode confiar, esperar nele, acreditar que se você tiver numa vida de santidade, integridade, de compromisso com Deus, Deus move até a terra ao teu favor para te dar o livramento, para te dar a bênção que você precisa, né? E eu sei que não é fácil, né, a gente viver uma vida íntegra, uma vida reta diante do Senhor, mas se nós nos comportarmos dessa forma, nós vamos ter grandes vitórias e o nome do Senhor vai estar sendo glorificado, né? Conclusão, né? Vamos para a nossa conclusão. Já desce para a hora, tem que correr um pouquinho. Daniel foi próspero e bem e abençoado durante todo o reinado de Dario. E no reinado de Ciro, o persa, Deus honrou a fé do seu servo, ele também vai honrar a sua fé. Amém? E livrará de todo mal. Confie. Atualmente, os inimigos dos servos de Deus também procuram, mediante articulações e ardilosas, caluniar a mentira contra aqueles que servem ao Senhor fielmente e se destacam no cenário político e eclesiástico. Estes lançaram calúnias ao fim de degredir a integridade daqueles que legislam e realizam seus trabalhos com excelência. Muitas vezes os íntegros também padecem diante de leis injustas. A fé do profeta fez com que ele mantivesse sua comunhão com Deus, mesmo em tempo de crise. A fé em Deus nos dá paz e convicção interior para enfrentar situações adversas da vida. Como crentes, estaremos dispostos a sacrificar nossa vida e até morrer pelo nome de Jesus? É uma pergunta. O mestre declarou que no final dos tempos, os verdadeiros discípulos seriam odiados, atormentados e levados à morte. Temos pessoas como Daniel. Oremos a Deus para que sejamos como este profeta. Né? Então, duas perguntas aqui que é para que nós venhamos refletir e pensar. Se eu te perguntasse hoje, você tem sido como um Daniel nesse mundo aí chamado Babilônia? Né, pastor Sebastião? Então, queridos, a escola bíblica, ela serve tanto para nos ensinar, mas também para nos advertir, né? Porque se o nosso aprendizado aqui, aquilo que nós estamos aprendendo aqui não for praticado, irmão, será em vão o seu aprendizado. Será em vão o meu aprendizado, né? Nós viemos à escola dominical para aprender princípios, mas através desse aprendizado, esses princípios precisam ser praticados, né? Porque lá em Tiago vai dizer que o homem que ouve a palavra, né? Em Tiago não, em Mateus, se não me engano, que o homem que ouve a palavra e a pratica, ele é comparado como o homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não a pratica, ele é comparado com o homem que edifica a sua casa sobre a areia, né? Vindo a tempestade ou a situação adversa, leva aquela casa. Então a escola dominical ela serve para isso, para estruturar você, para ensinar você, mas para porém fazer você também um praticante, não somente o ouvinte, né? Então que o Senhor possa abençoar cada aluno, cada aluna dessa noite, que essa lição aqui 7, que fala sobre a integridade, possa ter falado aos nossos corações, e que a partir desse momento, se nós não estávamos sendo íntegros ao Senhor, né, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, que nós viemos a partir desse momento a passar a ser, né? E você vai ver a glória de Deus sendo manifestada na tua vida e na minha vida, né? Vamos colocar de pé, vamos estar orando, terminando essa aula abençoada. O pastor Gilson está com essa incumbência